Olá, meus amigos do Fraternidade, felicidade em estar com vocês novamente, podendo refletir sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje eu escolhi para a preparação do nosso ambiente o livro Todo Dia, que é do nosso irmão Chico, a mensagem 47, que diz assim: se os acontecimentos não são aqueles que nos favorecem, segundo a nossa própria expectativa, então é preciso trabalhar mais e esperar mais. Que nós possamos agora fechar os olhos e nos conectar a essa espiritualidade que sempre está conosco, sempre nos auxiliando. Podemos pedir ao alto que possa abençoar a cada irmão, iluminar os vossos caminhos, que nós possamos aproveitar deste momento para tirar o maior proveito da reflexão. Pedimos a Deus, nosso Pai, que possa olhar por todos os nossos irmãos que estão nas ruas, que estão sofrendo com vícios, os irmãos e irmãs que estão nos hospitais, em tratamentos, que todos possam ser amparados dentro das suas necessidades, aos irmãos desencarnados, que também possam ser auxiliados, que possam ser iluminados e recebidos sempre com muito amor e carinho. Muito obrigado, Mestre, que assim seja. Então, a mensagem que nós vamos trabalhar hoje é o livro Pão Nosso, é a mensagem 168, que é de madrugada. Emmanuel vai comentar João, capítulo 20, versículo 1, que é aquele que diz assim, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Então, Emmanuel vai comentar esse trecho de João. Mas antes da gente entrar de fato nos comentários de Emmanuel, eu quero que a gente possa entender um pouco essa situação, esse ambiente que se encontrava até chegar ao ponto do sepulcro, de Maria Madalena. Primeiro a gente tem ali uma semana que Jesus é preso, é julgado, crucificado e rapidamente sepultado. Então o que acontece? Jesus, ele é morto na cruz, como todos nós sabemos, e está próximo da preparação da Páscoa, que é uma festividade muito importante para os judeus. E também era o sábado, então eles tinham essa pressa para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque sábado é um dia sagrado para eles. Então eles queriam que o mais rápido possível aqueles que foram crucificados pudessem estar mortos para ser sepultados e realmente retirados da cruz, que era isso que era o interesse. E assim, só para alguns pontos, que é interessante a gente refletir, verificar como se dava a situação. Então, como tinha essa pressa, muitas vezes aqueles que estavam crucificados ficavam ali agoniando por um bom tempo. E o que tinha uma prática de quando queria que desencarnasse mais rapidamente, fosse lá e quebrasse as pernas, porque a perna que dava uma certa sustentação e fazia que a pessoa continuasse ainda conseguindo respirar. Mas quando se tira essa sustentação, se quebra as pernas, aquilo sobrecarrega a musculatura abdominal e a pessoa não consegue mais respirar. Aí ela vai chegar à morte por asfixia. Só que o que acontece? No momento eles pedem para fazer isso. Pedem para os soldados irem lá e quebrarem os ossos dos três que foram crucificados no dia. Jesus e os dois ladrões, os outros dois irmãos. E quando chega lá, eles quebram a perna da direita, da esquerda. Quando eles chegam em Jesus, Jesus já tinha desencarnado. Eles até
cutucam com a lança, né? Os soldados de Pilatos cutucam a lateral da barriga de Jesus e notam que ele já não estava mais ali, já estava morto. Então não precisa se quebrar as pernas, né? Porque já não tinha essa necessidade. Isso é tão interessante que comprova uma escritura, né? Que a gente encontra é, no, no Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 34, que diz assim, ó: preservar-lhes todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Então, assim, de fato, nesse caso, neste momento, não foi necessário. Então, se prova a Escritura que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Então, isso é apenas algo para a gente entender, para a gente entrar nesse ambiente que Emmanuel vai comentar. E uma outra coisa, que aí aparece um personagem, né, um personagem real, que é José de Arimateia. O que acontece? José de Arimateia, ele é um seguidor de Jesus de coração. Ele não assume na sociedade que ele é um seguidor de Jesus, porque ele era uma pessoa muito influente em todos os sentidos, né, da palavra. Ele tinha dinheiro, ele tinha voz na comunidade. Então ele não assume, mas ele auxilia ocultamente Jesus naquilo que ele consegue, no que ele pode. E ele tem um ato muito corajoso, porque ele vai até Pilatos e se posiciona. Ele pede o corpo de Jesus para fazer o sepultamento. E Pilatos concede. E ele leva para um novo sepulcro, onde ele tinha construído num lugar muito bonito, onde tinha um jardim, e ele cede esse sepulcro para Jesus, porque ele queria fazer um sepultamento honroso, decente para Jesus. Até porque muitas vezes aqueles que eram crucificados, muitas vezes eram enterrados em valas comuns. Então, essa situação, esse posicionamento de José de Arimateia auxilia para que Jesus possa ter sido levado para um sepultamento, para um sepulcro e novo. Então, ali nunca teria tido, ninguém teria sido colocado, sepultado neste ambiente. Então, é um ambiente puro, vamos dizer assim, né? Novo. Então, esse é o ambiente que a gente encontra para a gente entrar nos comentários de Emmanuel. Então a gente já tem Jesus ali já sepultado e agora Emmanuel vai de fato começar a trabalhar esse João 20, versículo 1, tá bom? Então, livro Pão Nosso, os primeiros comentários de Emmanuel são esses. Não devemos esquecer a circunstância em que Maria de Magdala recebe a primeira mensagem da ressurreição do Mestre. No seio de perturbação e desalentos da pequena comunidade, a grande convertida não perde tempo em lamentações inúteis, nem procura o sono do esquecimento. Aqui tem alguns pontos, né? A gente pode imaginar como estava, né, a comunidade depois da crucificação de Jesus, porque não é uma crucificação natural, normal, não, ela não se corre normalmente, ainda mais depois da morte, né, do desencarne de Jesus, as coisas não são como eram normalmente, é notado que algo de diferente aconteceu. Então, eu acredito que o ambiente no momento, nesses dias, né, principalmente depois da morte de Jesus, é quando parece que o dia passa lentamente, né? Quando a gente perde alguém muito querido, algum amigo, alguém que está junto conosco, isso é um sentimento que ocorre, né? Parece que o dia não passa, você fica ali pensando, lamentando. Então isso realmente acontece. Só que a Maria de Magdala, Maria Madalena, ela se posiciona totalmente inverso, né? Ela não fica lamentando, ela segue firme.
ela ainda vai à busca, né, de Jesus, mesmo que ainda ela vai nesse início buscando o corpo de Jesus. Ela ainda quer estar perto de Jesus, mas o perto ainda era no corpo, ainda não tinha esse entendimento. Mas ela não para, ela não cessa, ela não busca o sono, né? Ela segue buscando Jesus. Mesmo que seja o corpo, ela continua. A fé dela continua sendo trabalhada. E quando esse comentário de Emmanuel, o versículo, o capítulo que a gente está trabalhando aqui, vai falar muito de Maria. Então, eu acho importante a gente entender, né, quem é Maria. Mas não essa visão que muitas vezes a gente enxerga desde pequeno, né? Ah, Maria era uma prostituta. Ah, Maria tinha os 7 demônios que Jesus expulsou. Tudo bem, são coisas que já estão até sendo vistas de forma diferente pela própria Igreja Católica. Mas a gente, graças a Deus e aos Espíritos, a gente tem um livro Boa Nova, que é também do nosso irmão Humberto de Campos, que ele traz mais detalhes desse encontro de Maria com Jesus, esse primeiro início dela ser uma mulher que estava ali nos, nos vícios, né, vamos dizer assim, da matéria, e esse encontro que ela tem para seguir Jesus de fato. Então, assim, Maria de Madalena realmente era uma mulher jovem, formosa, que estava, assim, entregue aos desejos, se embriagando de vinho, tendo algumas condenáveis alegrias. Isso é fato, é dela. Ela realmente estava perdida nessas questões. Só que em um momento que ela escuta a palavra de Jesus, ela escuta ao longe, Jesus falando, aquilo já muda dentro dela. Ela já sabe que ela já não é a mesma. Aquelas alegrias, aquelas músicas, as bebidas já não fazem o mesmo sentido. Então, o que que ela faz? Ela busca, ela vai até Jesus. E ela vai até Jesus, mas ela vai com medo, porque como que vai ser? Como que eu vou ser recebido? Porque para a sociedade, ela era as piores das mulheres, né? Não tinha, não era muito um bom exemplo, né? Então, ela mesma sabe disso. Então, ela mesmo com tudo isso, ela busca Jesus. Ela vai até Jesus e tem um diálogo, um primeiro encontro de fato com o Mestre. Então ela vai e ela encontra Jesus na casa de Simão Pedro. E ela é recebida pelos discípulos, principalmente por Simão Pedro, já não com um bom agrado, olhando meio de lado. Só que Jesus recebe ela totalmente diferente. Recebe ela com um grande sorriso. Jesus já sabia que ela chegaria. Então ele já estava se preparando, ele já estava preparado, né, para recebê-la. Então, Humberto de Campos, ele relata para nós como foi esse diálogo entre Maria e Jesus. E eu convido a todos vocês a ouvirem e acompanhar de fato como foi esse encontro e quanto é importante e porque talvez explica o tanto que Maria de Madalena é importante ali naquela passagem que Jesus teve aqui na terra, tá bom? Então começa assim, ó. Vencendo contudo as suas mais fortes impressões, assim falou em vosso plice, feitas as primeiras saudações. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como eu tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam. Entretanto, mestre, observei como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres,
tem sido estéril e amargurada. As primeiras lágrimas lhe borbulhavam dos olhos. Enquanto Jesus a contemplava com bondade infinita, ela, porém, continuou: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a, enternecido, sondando as profundezas de seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e alegra-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus. E Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são a esperança em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sente-se hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre a luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Esse é o encontro de Maria, que é tão lindo e tão bem relatado por Humberto de Campos. E aí a gente nota como foi difícil para essa mulher, né? Esse posicionamento. Ela busca largar tudo que ela tinha, né? Tudo que o agradava, os vícios, né? E a gente pode notar como isso é difícil, porque a gente não consegue largar os nossos pequenos vícios, as nossas pequenas manias. A gente tem essa dificuldade e muitas vezes a gente não tem a coragem de buscar a solução de alguma forma. E ela teve coragem e seguiu em frente. E ela busca Jesus sabendo de quem ela era. Ela tinha noção de tudo. Mas ela, mesmo assim, tem essa força e busca e realmente muda, dignifica a vida dela. Então é algo importante, é por isso que a gente precisa mostrar quem é Maria, para a gente entender todo esse processo e a importância que ela tem no Evangelho e por ela estar ali naquela posição e estar sendo a primeira a encontrar Jesus em espírito e tendo a certeza da vida eterna. E continuando, né, com o nosso irmão Emmanuel, nós vamos. Os companheiros haviam quebrado o padrão de confiança entre o remorso do próprio abandono e a amargura pelo sacrifício do Salvador, cuja lição sublime ainda não conseguiam aprender. Confundiam-se em atitudes negativas, pensamentos contraditórios e angustiados açoitavam os próprios corações. O que acontece? Era muito fácil ter esse padrão de confiança quando eu tinha Jesus do lado, né? Porque aí ver Jesus fazendo todas as curas, tudo o que Jesus realizou, né? Sabendo utilizar de todas as leis, né? Trabalhando os fluidos. Então tinha aquela confiança, porque Jesus está aqui do meu lado, eu estou vendo tudo isso acontecer. Mas o que acontece? Quando Jesus tem o processo de ser preso, ser crucificado, muitos o abandonam. Então a gente sabe, tem a história de Pedro, né? Mas quase todos eles abandonam Jesus. Então Jesus fica sozinho naquele momento. E quem está com Jesus nesse processo de crucificação, a gente encontra Maria, sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena e João. Então, de discípulo e discípula
nós temos ali João e Maria Madalena, que ficaram todo o processo, né, juntos com Jesus, mesmo naquele processo muito difícil. Então, a gente nota que os outros discípulos, os apóstolos, eles estavam com medo, eles estavam com medo de tudo que ia acontecer, eles estavam com medo também de serem mortos, mas a gente olha para tudo isso e às vezes a gente tem um certo pensamento errado, né? Porque, mas como que eles tiveram coragem de abandonar Jesus, né? Nossa, eles eram companheiros, estavam sempre juntos, viram tudo que Jesus fez e mesmo assim eles abandonaram. Tá, tudo bem, mas e nós, né? Será que a gente também não abandona Jesus? Será que quando a gente vê alguém precisando de ajuda e a gente não ajuda, a gente também não está abandonando Jesus? Né? Quando a gente não compreende aquele irmão que está passando por situações mais difíceis e a gente fecha os olhos, será que neste momento eu também não estou abandonando Jesus? Quando eu tenho atos de preconceito, intolerância, eu não estou abandonando Jesus? Então, são reflexões que nos cabem. Nós precisamos nos colocar no lugar de todos, né? Dos discípulos, aqueles que ficaram, aqueles que tiveram medo, e verificar como está sendo a nossa vida, como está sendo o nosso posicionamento perante a Jesus. Então é algo importante para que nós possamos refletir sempre. E continuando no nosso livro Pão Nosso, Madalena, contudo, rompe o véu de emoções dolorosas que lhe embarga os passos. É imprescindível não sucumbir sobre os fardos, transformando-os, acima de tudo, em elementos básicos na construção espiritual. E Maria resolve não se acovardar ante a dor. Porque o Cristo fora imolado na cruz, não seria lícito condenar-lhe a memória bem amada ao abandono ou à indiferença. Então Maria segue firme. Ela não vai sucumbir pelo fardo que está nas suas costas. E a gente também não pode, né? Quando os nossos fardos, porque todos nós temos os fardos, nós também não podemos. Sabemos que sempre quando olhamos para o alto, mesmo que o fardo seja pesado, nós vamos ser aliviados de alguma forma, porque Deus sempre vai estar olhando por nós e nos auxiliando, né, conforme as nossas necessidades, sabendo que esses fardos também são para nos auxiliar. E eu quero pegar um trecho aqui, a gente já também partir para o final dos comentários de Emmanuel, de fato, né, do encontro de Maria com Jesus, ali já em espírito. E eu também acredito ser uma passagem boa para a gente entrar nela, sabe? Para a gente enxergar, né? Claro, vou pegar aqui João novamente e a gente visualizar como foi, né, essa situação, como foi encontrar Jesus em espírito. Então, se inicia assim, ó. Maria estava chorando fora do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Ela dá uma olhada para dentro. E viu 2 anjos, 2 espíritos, vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? Ela disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei para onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste,
e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Meu mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Maria foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isso. Quando ela vai aos discípulos, né, contar tudo o que aconteceu, ela é recebida com uma certa desconfiança, né? Mas por que para ela, né? Por que não para mim? O Pedro, né? Por que não para mim? Né? Era o que se pensava. E Maria, né, mãe de Jesus, ela já não se importa com isso. Ela quer saber o que aconteceu, como é que foi esse encontro. Ela é o verdadeiro ali, né, o amor de mãe. Então ainda tinha essa desconfiança. Então a gente entende por que das situações, por que do encontro com Maria, como foi a grande mudança que Maria teve na sua vida e a importância que ela tem em todo o processo. Porque de todos os vasos, né? Saulo, que depois é Paulo, ele é o vaso escolhido, né? Eu acredito que Maria é o vaso estilhaçado que Jesus pegou todos os cacos e juntou e se tornou um grande vaso lindo que ia mostrar muitas situações e que seria a primeira a encontrar de fato Jesus depois do seu desencarne. É Jesus matando a morte, né? É mostrando essa vida eterna, essa vida futura que a gente precisa estar sempre acreditando. E para finalizar os comentários de Emmanuel, vigilante, atenta a si mesmo, antes de qualquer satisfação a velhos convencionalismos, vai ao encontro do grande obstáculo que se constituía do sepulcro. Muito cedo, precedendo ao despertar dos próprios amigos, encontra a radiante resposta da vida eterna. Rememorando este acontecimento simbólico, recordemos nossas antigas quedas, porque havemos esquecido o primeiro dia da semana, trocando em todas as ocasiões o mais cedo pelo mais tarde. Quantas vezes, né, nós vamos deixando para depois? E esse deixando para depois, nós vamos perdendo oportunidades. Mas Jesus sempre está olhando por nós, sempre está querendo nos auxiliar. Então, Jesus sempre está nos convidando, né? Nos convidando à boa nova. Jesus está olhando para cada um de nós e também dizendo: o amor cobre a multidão de pecados. Quantas vezes a gente não acha digno, né, de estar fazendo algo, porque a gente sabe das nossas imperfeições. Mas Jesus não se importa. Jesus, como quis de Maria, é o que Ele quer de nós. Ele quer o nosso coração, e o nosso coração puro e verdadeiro. Então a gente precisa ouvir o chamar de Jesus, seguindo a doutrina que nos fortalece, mas a gente precisa se atentar o quanto antes. E por que Jesus também não está aí dizendo: mulher, por que choras? Homens, por que choras? Neste mundo de provas e expiações, certamente não vai faltar, né, situações que vai fazer nós sofrermos, e a gente sempre vai ter Jesus nos fortalecendo para que nós possamos passar por esses desafios e nos tornarmos espíritos cada dia melhor. Então que nós possamos nos entregar a Deus, nos fortalecer na caminhada, que é isso que Jesus espera de nós, é isso que o nosso Criador espera, e que possamos ser obedientes,
e seguir o nosso caminho. Tá bom? Essa é a reflexão de hoje. É uma caminhada interessante. A gente acaba de ver, né, na semana que passa agora, domingo, a Semana Santa dos nossos irmãos católicos, como eles têm essa vivência, esse entendimento. Mesmo que nós entendamos de forma diferente todo esse processo, mas não deixa de ser um convite para que nós também possamos refletir sobre a vida de Jesus e principalmente os seus ensinamentos, porque é do começo ao fim exemplo, e é por isso que Jesus é modelo e guia. Então que nós também possamos aproveitar a Semana Santa, respeitá-la da melhor forma possível, principalmente com as nossas atitudes, né, nossos pensamentos, e aproveitar que se for dessa forma mesmo, as vibrações vão melhorar e a gente vai poder aproveitar deste momento para ter um contato cada vez melhor com a espiritualidade, tá bom? Então, agradeço por mais uma oportunidade de estudar, de refletir. Convido aqueles que tiverem interesse, ler a mensagem, tirar outras conclusões, porque sempre quando a gente vai lendo, a gente vai aprendendo um pouco mais. E muito obrigado. E para a gente finalizar, convido novamente a fecharem os olhos para a gente fazer a nossa prece final. Deus nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade, por essa reflexão. Que nós possamos aproveitar todos os ensinamentos, pensar sobre eles e principalmente buscar a nossa melhoria espiritual, que nós possamos melhorar as nossas atitudes, nossos posicionamentos, sempre voltados a auxiliar o nosso próximo, amá-los e respeitá-los. Muito obrigado, Mestre. Que o Senhor possa abençoar a todos nós. Que assim seja. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.